Muito bem, boa tarde. Estamos aqui ao vivo no Instagram, @Lousa Interativa, e hoje nós temos um papo muito especial com dois convidados, entre eles o professor Jerônimo Freire, que é físico, autor do projeto Minha Escola é Sustentável, e o convidado especial de São Paulo, aqui o nosso amigo Celso Tatizana, que é empresário e tem uma linda história para contar para nós sobre o desenvolvimento de softwares de autoria multimídia. Esta você não pode perder. Daqui a pouco estaremos começando. Muito bem. Estamos aqui com o professor Jerônimo Freire, professor Celso Tatizana, e temos aqui a grata satisfação de recebê-los para contar um pouco, desse trabalho que foi desenvolvido ao longo de todos esses anos aí, o empresário Celso Tatizana. Professor Jerônimo Freire, por favor, apresente o nosso convidado. Obrigado, Valério, mais uma vez, pela oportunidade de participar de mais uma live, né, com a educação na pandemia, né, com o propósito de discutir assuntos pertinentes ao atual cenário, e hoje com a satisfação de estar nesse tempo, né, com a participação do Celso Tatizana, o autor do Visual Class, um amigo de longas datas, parceiro de vários projetos, que para mim é uma satisfação de poder compartilhar com vocês, os participantes, né, na qual quero dirigir uma palavra de satisfação em poder compartilhar os nossos conhecimentos, né, e agradecer a oportunidade de nos dar desse tempo de uma hora e refletir sobre esses assuntos pertinentes na área da educação. Eu gostaria de fazer a apresentação contextualizando o assunto de hoje, que nós vamos discutir as tecnologias na educação, fazendo um retrospecto mais ou menos desde os finais dos anos 90, né, quando trilhamos esse compromisso de pesquisar, de estudar e de formar professores, né, e de também propor, através da pesquisa, soluções não só através de desenvolvimento de softwares, né, a parte de equipamentos, como na parte de realidade virtual, alguns projetos na parte de realidade virtual, alguns projetos na área de ensino de ciências, como equipamentos que se adaptaram ao novo formato com o uso das tecnologias, né. Então, é muito importante que a gente possa refletir essa evolução nesses últimos 20, 25 anos, e a gente possa contextualizar no momento atual, em que a educação, né, ela passa por uma parada que até então não dava para imaginar, né? Hoje nós temos 1,5 bilhão de crianças, né, de adolescentes fora da sala de aula, né? Alguns com o uso das tecnologias de informação e comunicação, outros utilizando o rádio, a TV, e um número significativo sem nenhuma forma de comunicação, de poder colocar, né, aquela rotina já tradicional da escola, né, dos horários, das disciplinas, dos trabalhos em grupos, tão conhecedor de todos os principais atores, como são professores e alunos. Então, é importante que a gente possa, nesse momento, discutir e ter olhares para o futuro, né, imaginar que cenários nós vamos encarar e nos preparar para poder oferecer o que possa ser adequado, né, e ter um resultado satisfatório no processo de ensino-aprendizagem. Então, eu acho rico esse debate de hoje, seguindo a tradição dos antigos debates, né. Começou com o nosso amigo Wilson Azevedo, onde a gente discutiu o cenário da pandemia, com a presença do Celso hoje discutindo as tecnologias, e teremos outras lives, né, Valério, que no conjunto da série, elas vão ajudar bastante a todo o mosaico
que é formado a escola, né? A instituição de ensino. Então, eu gostaria de passar a palavra ao Celso Tatizani, que, na sua fala, vai falar da sua história, né? Então, vai se apresentar, mas eu quero dizer, em primeiro lugar, da grande amizade que eu tenho pelo Celso, né? Do profissional que ele é, dedicado, dos prêmios que ele já recebeu, prêmios nacionais, prêmios internacionais, né? E que é uma honra para nós aqui, nesse momento, discutir e apresentar as soluções com o conhecimento dele e, lógico, o Ito Valério fazendo a sua mediação. Então, Celso, a nossa palavra e a você a apresentação. Uma boa tarde a todos, né? Um grande prazer estar aqui nessa live. Eu quero agradecer primeiramente ao Valério pela generosidade em conceder espaço, né, para a minha experiência, né? Sou muito grato, né? Eu quero agradecer também o Jerônimo Freire, que é um parceiro de longa data, né? Mais de uma década, né, Jerônimo? Eu não vou contar em detalhe para não revelar a sua idade também, né? Mas há mais de uma década que nós desenvolvemos trabalhos juntos, né? E desenvolvemos coisas que são pioneiras hoje na área, né? Nós tivemos trabalhos lá em Natal, depois ele visitou o meu evento aqui em Presidente Prudente. Eu tenho um congresso chamado Enetec, Encontro Nacional de Educação Tecnológica. Eu tive o prazer de contar com o Jerônimo julgando os trabalhos feitos na área de tecnologia, né? Ele foi jurado. E estou à disposição aí para poder passar minha experiência. Então, essa seria o meu agradecimento inicial. Ótimo. Você começou, Celso, uma história muito fantástica, né? Como geólogo. Como foi essa trajetória de você sair da geologia e migrar para a computação? Como surgiu a necessidade de criar um software de autoria? Essa pergunta é muito interessante, porque quando criança eu era muito ligado à natureza, né? Eu gostava de nadar, pescar, vivia no mato, né? Era um bicho no mato, né? E eu gostava de ciências naturais, biologia. Eu até pensei em ser biólogo, mas como a biologia é uma área que tem pouco campo profissional, eu resolvi optar por geologia, que estuda também a natureza, minerais, paleontologia, né? E isso me fascinava, pela minha experiência de morar no interior, num lugar muito próximo de sítio. E aí entrei na USP, né, em 85, fui aluno, tive também uma paixão enorme pela geologia, eu fui um dos 2 maiores currículos da geologia, né, em termos de desempenho acadêmico, né, publiquei trabalho de paleontologia, dinossauros, fui especialista em dinossauros. Quando trabalhei no IPT como estagiário no Instituto de Pesquisa Tecnológica e me deparei ali com um problema, que era um problema de trabalhar com gráficos, logaritmos de análise de água, analisar o teor de sódio, de cálcio da água, e eram gráficos difíceis de fazer à mão. Então, aquele trabalho maçante, chato, me levou a pensar em desenvolver no computador. E o IPT, naquele período, era pioneiro na área de análise de computadores, né? Então, os primeiros Apples do Brasil vieram no IPT, assim como o primeiro IBM PC. E ninguém sabia usar no IPT. Aí eu aprendi, peguei os manuais, aprendi linguagem BASIC, desenvolvi os software na área gráfica, e eu fiquei encantado com essa área, né? E a partir daí, eu entrei na computação da USP, fui aprovado também, e dentro da geologia eu trabalhei muito com geomatemática, que é muito ligada à computação. Então foi aí que eu comecei a mudar de geologia, que é uma área de ciências naturais, natureza, para a área tecnológica mesmo, né? E aí, como é que eu desenvolvi o Visual Class a partir daí? Havia um professor da Poli, da USP, da engenharia, chamado Sérgio Médici, que ele era professor e dava aula de engenharia de Minas. E lá na Poli, ele falou que ele gostaria de melhorar o nível de ensino, porque os alunos achavam muito chato a aula de engenharia. Ele perdia muitos alunos. E na França, ele fez um trabalho na França, lá usava-se muito computador, com aulas multimídia. E pediu para mim se eu poderia desenvolver
ou pelo menos encontrar um software para ele criar as aulas dele de engenharia de Minas e melhorar, assim, a aprendizagem dos seus alunos. Eu procurei, encontrei Tubuc, encontrei Arconautor, encontrei Director, mas é muito difícil, exigia programação. Ele falou, Celso, eu não vou ficar usando esse monte de software complicado. Você não podia desenvolver você mesmo um software simples, que não precisa programar, mas que tenha recursos avançados de avaliação de aprendizagem. Eu quero fazer prova, analisar a aprendizagem. Daí, Valério, nasceu o Visual Class como um projeto encomendado para um professor. Não era para desenvolver o Visual Class. Na verdade, eu fui feito uma encomenda e desenvolvi durante um ano na minha casa, à noite, né? Não era um trabalho regular de geólogo, era um trabalho fora do horário, e eu colocava lá Chico Buarque, João Bosco, né? Vinícius de Moraes, e ficava escutando música e desenvolvendo o Visual Class. O Visual Class nasceu nessa trilha sonora da MPB, de madrugada, fora do horário. Depois de um ano, eu levei para o Sérgio Médici, saiu na Folha de São Paulo, que é o maior jornal do Brasil, saiu uma matéria, porque ele ficou impressionado que os alunos adoraram utilizar o computador, né? Falou, puxa vida, nem eu imaginava, nem o Sérgio Médici. A partir daí, eu fui convidado para apresentar na Educar, que era uma feira internacional. Eu não tinha dinheiro naquele período, eu consegui um stand gratuito, e lá dentro da Educar, foi considerado o maior atração, foi o Visual Class daquele ano, né? Foi nos idos aí de 1996, 97, foi muito tempo atrás, e encontrei naquele evento o professor Valente da Unicamp, o professor Alea Fagundes da URGS, e eles quiseram comprar o Visual Class. Eu fiquei impressionado, porque eles eram referências no Brasil em educação. E assim que nasceu assim, sem planejamento, o Visual Class, nasceu por uma demanda. Celso, você colocando aí, você falando aí do Valente e da Lea Fagundes, eu conheço os dois, e realmente são pioneiros, né, nessa proposta, né, de incluir no cenário da educação o computador, né? E é interessante que no final dos anos 90, para ser mais exato, 97, 98, né, nós tivemos aqui em Natal um evento da Sucesso, através do Salustiano Fagundes, que era o diretor, que a Sucesso era um evento internacional realizado por uma associação ligada à área de telecomunicações e tecnologias. E o Fagundes disse, Jerônimo, você, como é envolvido com a área de educação, nós estamos propondo, nesse evento, a inclusão de um projeto chamado a Escola do Século XXI. E você está sendo convidado para ser o coordenador desse projeto, que era para montar no evento, né? E eu fiquei apaixonado pela ideia, porque realmente já vinha me envolvendo. Eu já tinha patenteado uma mesa pentagonal, que era uma mesa que substituía a mesa do laboratório de ciências, que é onde se tem pontos de água. Eu achava aquilo um absurdo. Então, criei uma mesa pentagonal, o monitor era um monitor embutido, a CPU era embaixo. Então, ficou um design bem futurista, né? E, na ocasião, eu comprei um óculos de realidade virtual e um capacete, cara. Para você ter uma ideia, eu tinha um dinheiro para comprar uma moto. Até hoje, o pessoal acha que foi uma loucura, né? Mas eu comprei esse capacete, que foi realmente uma loucura, porque praticamente não existiam softwares ligados à educação. Os softwares que existiam para criar ambientes virtuais eram softwares guerra, né? Imersivos, né? Então, era o Tron, que era um monstro que você visualizava ele em 3D e você tinha um dispositivo que você disparava, né, a arma para matar esse monstro. Bom, em resumo, essa escola foi algo fantástico. Nós montamos um laboratório, nós tivemos o apoio, né, de outras instituições aqui em Natal, aproximadamente uns quase 100 metros quadrados de área para a escola, né? E, na ocasião, eu fui entrevistado pela TV Globo local aqui, na parte da tarde, né, a parte da manhã, mais ou menos, e a mesma reportagem
saiu no Jornal Nacional à noite, cara. Então foi uma loucura. E foi a partir daí que eu comecei a manter contato com o Valente, com a Léa, participei de vários eventos, né? E aí com o Moran também, o Moran esteve em Natal, eu acho que o Valério se lembra, porque o Valério estava trabalhando comigo, e nós começamos a capacitar professores. Eu trabalhei numa empresa chamada ProEducar, que era uma empresa na época que instalava laboratórios de informática nas escolas, né? No ano, acho que foi em 98 ou 99, eu fui o número 1 da Fundação ProEducar em instalação de laboratórios de informática nas escolas educacionais. Fui para Brasília, receber um prêmio, né? Bom, então o meu envolvimento, eu concluí no curso, que eu concluí o meu mestrado em 97, e já me envolvi com essa área de tecnologias, né? E daí, meu companheiro, a gente criou aquelas expectativas, e Valério aí é um parceiro desde aquela época, que Valério trabalhou comigo em uma instituição de nível superior aqui em Natal, em uma universidade. Nessa universidade, eu era a pessoa-chave do laboratório de física, né? E o Valério era o meu assistente, mas Valério era simplesmente um mágico, porque ele filmava as experiências, né? Colocava na internet. Sei que a gente fazia uma loucura, né? nas apresentações, usando alguns softwares de autoria, que ele trabalhou até com o Illuminatus, que eu já te falei sobre isso, né? Desenvolvemos algumas aulas com o Illuminatus. Em resumo, nós começamos esse cenário há 20 anos atrás, né? Onde as escolas gastaram muito em montar laboratórios. Se você olhar hoje, a grande maioria, quase 100% das escolas, não tem mais laboratório de informática. O próprio Proinfo, né? Na qual você tem uma experiência incrível com o Proinfo, você pode acrescentar, também saiu do cenário. E a partir daí é que a gente vislumbrou, né, que a tecnologia ia fazer uma verdadeira revolução na educação. Mas algo nos surpreendeu. E é esse o tema que eu espero que, ao longo desses 45 minutos a mais aqui que nós temos ainda, nós vamos ainda nos debruçar nesse passado, nesse momento atual, e aí tentar ser um Thundercat, né, que eu acho que você também é um Thundercat, ter uma visão além do alcance e poder falar do futuro. Eu quero aí a opinião aí da Valério, também participou comigo muito desses momentos aí do início dos anos 2000. Celso, o seu trabalho ele é muito interessante porque você você programou uma ferramenta para outras pessoas utilizarem, né? E a sua história realmente é fantástica. Isso é assunto para 2, 3 lives, eu acho que para 1 ano de conversa, porque eu não tenho a menor dúvida. Nós que ultrapassamos porque foi tudo muito acelerado, né? Nós começamos na década de 90, e pensar que a gente ia ter lives com 3, 4 pessoas transmitindo ao vivo para uma rede, e na década de 90 sem internet, né, ainda. As primeiras era muito eu sou do tempo do videotexto. Nossa velocidade era 14.4 kbps, não era megabps, 14.4K, e eram as incríveis 300 bps de upload. A gente recebia 14K, mas mandava 300 bytes. Verdade. Então, ali, nesse sentido, a gente tem um grande volume, né? E eu queria que você contasse um pouco como é que foi os desafios que você foi encontrando à medida que a internet foi se moldando, né? E dando esses passos. Como foi o desenvolvimento do Visual Class ao longo desses anos? Quando a internet chegou, houve um grande alvoroço na minha área, né? Porque eu passei numa fase pré-internet, né? Eu desenvolvi em 96, não existia internet ainda, era muito incipiente. Eu peguei lá no ano 2000 um boom de internet e todo mundo foi começar a trabalhar com portal. Ninguém queria mais saber de autoria. Falando, não, vocês vão jogar tudo no portal, tudo é portal. Meus amigos venderam as suas empresas, carro, criaram portal de casamento. Todo mundo faliu. Porque o portal foi, na verdade, uma grande onda. Todo mundo achou que ia ficar rico fazendo portal. Eu sempre achei que o portal ainda estava muito
verde ainda, porque a internet não era popular, né? Não tinha banda larga, como o próprio Ítalo colocou, né? O modem fazia um barulho estridente, né? E era muito lento, então não era viável dar uma aula com vídeo, criar online, não era viável. Eu sempre falei, ó, nós precisamos melhorar ainda muito a banda e a disponibilidade. Então, no começo eu não acreditei na internet, não, Ítalo. Mas com o tempo foi aumentando o número de usuários, né? O Bill Gates foi como eu. O Bill Gates também não acreditou na internet, né? Se arrependeu depois. Aí eu comecei a criar, a primeiro lugar, o GeraHTML, um conversor da aula do Visual Class na internet. Em vez de criar na internet, que era lenta, criava fora da internet, publicava conteúdo e conteúdo online. Então eu não fui direto na internet, eu fui intermediário. Quando a internet começou a ser disseminada em celular, mais recentemente, no boom do celular, aí eu acreditei. Aí eu comprei o celular e falei, eu preciso entrar na internet, preciso desenvolver uma versão para a internet, onde surgiu o Visual Class Android, que é um Visual Class muito ligado à internet, um dispositivo móvel, em tablet, smartphone, e o Visual Class Net, que é um sistema de EAD usando a internet, principalmente celular, porque a grande realidade hoje da internet está no celular, né? Hoje nós temos aí eu fiz uma pesquisa até para poder participar da live, e segundo a GV, existem mais de 230 milhões de aparelhos smartphone com internet no Brasil, mais de um por brasileiro. Nós não temos 230 milhões de brasileiros, temos menos. E segundo o IBGE, em 2018, 80% das residências têm acesso à internet, 80%. Provavelmente por causa do celular também, a grande maioria é celular. Então, hoje, o que significa a internet? Uma democratização do acesso de informação mundial. E, segundo lugar, quem quer ser relevante tem que desenvolver coisa para celular. São os aplicativos, né? Ele mudou o panorama do mundo. Então, o Visual Class roda em celular, o Visual Class Net roda em celular, né? Então, houve uma mudança de 360 graus. Eu não acreditava na internet e passei a virar um grande defensor que a internet é uma maneira de diminuir desigualdade, né? Se a gente conseguisse democratizar o acesso. Então, eu trabalho agora muito ligado no ambiente online. É interessante, Celso, que essa guinada, né? Não dava para imaginar lá no início dos anos 2000 a questão da mobilidade, né? É uma coisa que a gente sabe que a internet em si já foi uma Bom, eu tive o primeiro impacto foi a multimídia, né? Eu me recordo que quando eu comprei o meu primeiro computador multimídia e que eu coloquei e vi aquele som, imagem, aquele movimento, já me causou, digo, isso aqui vai ser fantástico na escola, vai ser fantástico na educação, né? E hoje essa questão da mobilidade, né? Ela realmente você falar na escola 24 horas, né? O problema é que eu acredito que passa a ser um problema atual, é que se lá no início dos anos 2000, havia uma preocupação enorme em preparar o professor em informática para ele dar aula aí, eu me recordo que tinha cursos de banco de dados, cursos para editor de texto, de planilha, né? Hoje em dia não há essa preocupação de você ter todo esse conhecimento, né, para levar para a formação do professor na escola, né? A preocupação se você tem o currículo da escola, seja ela do ensino fundamental 1, fundamental 2, ou ensino médio, com as suas diversas disciplinas, né? E você tem um conteúdo de física, de química e de biologia, você usar da prática didática, das metodologias e retirar desse rico, né, desse ambiente rico de informação, rico também na questão que é impactante, né, você ter o áudio, você ter o vídeo, né, você ter a simulação, isso a internet e o sistema hipermídia hoje permite, né? Então você terá isso como algo positivo na sua prática didática. Bom, em resumo, o que eu acredito hoje, e aí eu
eu elogio, você já sabe dessa minha opinião, mesmo você quando for lá, eu sou lá do final dos anos 90, início dos anos 2000, eu venho com o Visual Class, com autoria e tudo, é a riqueza que o seu software de autoria tem pela praticidade, pela simplicidade da criação e que, na minha opinião, não há mais uma preocupação na formação do professor. Eu acredito que hoje, no cenário de hoje, e aí está a pandemia mostrando isso, é que cabe ao aluno também a autoria. O professor tem que dar a ele a possibilidade de ser autor, né? Ele faz uma pesquisa lá, no meu projeto, eu tenho essa pegada, né? Nós vamos fazer uma discussão sobre a questão da água, sobre a questão... Então, eu provoco o meu aluno para ele preparar, né, ou um cartaz digital, ou um blog, e ele apresentar. Tá? Então, é isso que nós, professores, temos que criar, porque senão esse cenário rico se torna... Né, não passa a ser algo que dê uma troca, né, que haja uma sinergia. Então, o Visual Class, como autoria, pela simplicidade, na construção do conteúdo, e aí quando você junta com a plataforma do VisualNet, que entra nos dispositivos móveis, aí se encaixa. Por isso e aí se você comparar com as outras ferramentas, né, eu costumo dizer com a 0800, no caso do Visual Class, ele consegue personalizar. Então, eu consigo, dentro do meu projeto, criar algo personalizado com a autoria Visual Class e com a mobilidade que ele pode me dar em levar aquela comunicação, aquela informação para a internet através ou do smartphone ou do tablet. Então, eu gostaria que você pudesse, nessa minha visão de ver a sua ferramenta, né, do quanto ela tem história, que é muito importante ter uma história, e você acreditou, né? Você percebeu o quanto de tecnologias nasceram e morreram, né? E aí o Valério tem uma eu já até compartilhei com ele. Eu me recordo que lá nos anos 2000, 2005, eu comprei os videolasers de física, de biologia, aqueles, né, o tataravô do DVD, eu até hoje tenho, né? Eu tenho só o aparelho, como eu tenho um show do Pink Floyd, do Pavarotti, né? Que é uma riqueza que eu tenho guardado pela qualidade de imagem, mas que foi uma tecnologia que as escolas nem sabem que existiram. Tá aí, ó, uma imagem, eu bati essa foto aí, tá aí né, o capacete de realidade virtual. Então são tecnologias que surgiram e agora não, a realidade virtual agora está voltando forte aí, a gente vê a Samsung apostando também, né? A Amazon também, o Google, né? O Soares Romilton, que está nos assistindo, comenta, é o único software no guia do Mac de autoria, né? Muito bem lembrado, né? Romilton, agradeço a sua contribuição. Né, em 2008, eu participei de um edital que o MEC abriu para analisar as tecnologias e aprovar ou não, né? E quem fazia a análise eram as universidades, a URGS, Unicamp, PUC, né? E aí, nessa análise, o Visual Class foi aprovado, né, no guia, e consta hoje do guia de tecnologias como sendo uma tecnologia que está dentro lá dos fundamentos que o MEC acredita, que é a construção do conhecimento, né? É o que o professor Geronimo falou. Hoje o computador pode ser utilizado, a grosso modo, por duas formas de uso. Como máquina de ensinar, com conteúdos prontos, são aulas prontas, tem muita gente que coloca portais prontos, conteúdo pronto, onde o professor só ensina e o aluno aprende. É um método passivo, que imita o ensino tradicional expositivo, e tem outra maneira, que é uma maneira ativa, né? Tecnologia ativa, onde o conteúdo não é pronto, o conteúdo é construído pelo aluno, que faz uma pesquisa, desenvolve e apresenta o seu trabalho, né? Tanto o professor quanto o aluno, que são softwares abertos, onde o computador
e o tablet e o smartphone viram uma máquina de aprender, não é uma máquina de ensinar. Então, esse uso mais arrojado é o que eu acredito. Eu sempre acreditei que o aluno tinha que construir seu conhecimento, o professor tinha que desenvolver seus conteúdos, regionalizando. E a BNCC, ela coloca explicitamente o aspecto da autoria, né? O aluno tem que construir o seu conhecimento, colocar sua realidade local, né? Então, o Visual Class sempre nasceu desse espírito construtivista, né, de construção, software aberto que permita desenvolver conteúdos, tanto professor ou aluno. Então, por esse motivo, que acabou sendo muito utilizado no Brasil, né? Eu tenho hoje mais de 1,5 milhão de usuários no Brasil, né? O segundo autoria está muito aquém, né? Não vou citar outros nomes, por uma questão de evitar comparações, mas o Visual Class é o mais usado realmente. E numa benchmark que houve na Universidade do Rio Grande do Sul, analisando as autorias do mundo, né, analisou Hot Potato, Ardora, né, JClick, o Visual Class ficou em primeiro lugar. Foi considerado o melhor software do mundo, segundo a universidade, né, com nota 2 vezes superior ao segundo lugar. Então, dentro da visão acadêmica, né, nós conseguimos construir um software, como o Jerônimo falou, muito simples, acessível, por isso que tem muita gente usando, mas também com muitos recursos, né, rico em jogos educacionais, 14 tipos de exercícios para avaliação de aprendizagem, que é muito usado para simular a Prova Brasil, simular o Enem, criar jogos de alfabetização, e ainda com as métricas, avaliando as informações. E como ele roda num celular, você pode aplicar o Enem, pode aplicar a Prova Brasil, e no final ele aponta as dificuldades de cada aluno em cada descritor da BNCC, para saber se o aluno está entendendo aquele conteúdo de matemática, de português, onde ele precisa fazer a revisão, onde ele precisa fazer um trabalho de melhoria aí de aprendizagem. Sim, inclusive eu observei uma coisa que aí já entrando agora no campo da pedagogia propriamente dito, eu vi que houve uma preocupação no desenvolvimento das atividades, onde amplia o número de hipóteses, de respostas aos questionamentos. É muito interessante que a gente estava debatendo ontem na prévia sobre essa questão do aprendizado. Ele não é uma experiência de memorização, ele é uma experiência de apropriação e reflexão do que é aprendido, que vem sendo debatido. Então, o aprendizado hoje ele difere um pouco na nossa época, que era muito mais a chamada educação bancária, quer dizer, nós éramos vistos como umas páginas em branco, onde os professores chegavam na sala e começavam a repetir o que estava no conteúdo do livro, né? Ensinando, passando esses conteúdos, e nós seríamos apenas um HD que estaríamos acumulando esses HDs. Agora, com o desenvolvimento do ensino, se descobre que, na verdade, todo o tempo, as crianças já chegam com uma bagagem do seu meio, através da pesquisa antropológica, né, da vida em sociedade. Ele já traz uma bagagem, um conhecimento que precisa ser muitas vezes moldado, e aí o software de autoria agora deslarga aquela fase, se você não disser que é 1, está errado. A resposta é 4. Então, se a resposta for diferente de 4, você está errado. Então, assim, aí isso tem uma ampliação muito grande quando se trata, por exemplo, do trabalho, belíssimo trabalho que vocês fizeram aqui sobre a questão das etnias, né? Um trabalho muito bem bolado aqui, foi da Prefeitura Municipal de Rancharia, né? E é bem interessante, porque aí ele abre, primeiro, uma coisa, né? O digital deixa de ser uma coisa voltada apenas para as exatas e abrange também a humanas. Exato. E é importante isso que você colocou, Ítalo, sobre a avaliação, né? O que importa para o educador, né, não é
colocar na cabeça do aluno um decoreba e o aluno externamente demonstra que ele está conhecendo como se fosse um papagaio, né? O papagaio também decora, tá certo? É importante ele internalizar o conhecimento, internalizar aquele conhecimento, aquela habilidade, aquela competência e utilizar para solucionar problemas da vida real. Então, o autoria ele faz de duas maneiras. Primeiro, que o aluno mesmo que constrói e o professor vira o facilitador, né? Então, o aluno que tem que pesquisar a partir de um problema, então ele vai atrás de informações, vai atrás de fundamentos, de hipóteses, depois testa para ver se está certo, ele constrói, depois socializa o conhecimento, ele pega, apresenta para um grupo, né? Então, eu estou desenvolvendo a habilidade de comunicação, de argumentação, tá certo? E também ele tem a parte dos exercícios que medem competências e habilidades. Cada exercício pode estar associado com um descritor da BNCC. Então, se o aluno erra aquele exercício, ele tem dificuldade naquele descritor, logo o professor pode passar uma tarefa complementar àquele descritor ali, por aluno ou por grupo. Ele faz análise individual ou em grupo, né? E eu fiz isso, apliquei essa técnica, viu, Valério? Simulando a Prova Brasil em Anadia, que é uma prefeitura onde o IDEB era muito baixo, era abaixo de 5, e simulei a Prova Brasil, muito semelhante ao que o MEC aplica, né, com 44 questões, 22 de matemática, 22 de português, classificamos as perguntas por descritor, por habilidade e competência, e depois nós apresentamos relatórios de quais as dificuldades cada aluno tinha em cada descritor e da turma. Então, se a dificuldade era da turma, o problema está no professor que não soube explicar aquele descritor em sala de aula. Se a dificuldade é de um aluno, aí o problema é individual, o aluno acabou não assimilando, mas a maioria sim, então tem que fazer um reforço individual. Fazendo isso em Anadia, em 4 simulados seguidos com relatórios, o IDEB médio, fazendo um cálculo de IDEB, passou de 4,5 para 6,5. Houve um salto enorme de desempenho no simulado, que provavelmente refletiu na prova do MEC, né? Que vai só sair agora o resultado em agosto agora, mas provavelmente houve um salto. Então nós acreditamos que as tecnologias de educação pode sim contribuir para a melhoria dos índices educacionais, né? Não apenas da habilidade qualitativa, de desenvolvimento do raciocínio, desenvolvimento da comunicação, mas também o desenvolvimento de habilidades muito específicas e bem definidas. Muito bem colocado, porque uma coisa que é importante as ferramentas utilizadas em educação, elas devem prever que a formação do aluno, ele não necessariamente é para usar programas, mas sim para ser um canal, mais um canal, né, dentre todas as outras metodologias que são necessárias, mais um canal para a apropriação do conhecimento, né? Nesse período de pandemia, acabou que o seu programa acaba sendo uma ferramenta muito importante, né, para o exercício, porque uma coisa que a gente vem debatendo é a concorrência, né, do digital, de um modo geral, nas mãos dos jovens. Existe uma dispersão muito grande entre o estudo, né, que é o ensino formal, e entre as milhares, bilhões de formas de entretenimento. Então a tecnologia ela tem facetas que às vezes a gente, pela ocupação e tudo, às vezes não visualiza. Estávamos agora, antes da pandemia, nos preparando para tratar de uma questão que era os vícios com o smartphone. A pandemia nos leva justamente para cima dos smartphones, né? Na Europa já estava acontecendo, a CNN inclusive fez uma matéria longa, de mais de 10 minutos, abordando na Coreia do Sul a questão gravíssima que se tornou lá o uso excessivo de tecnologias. 1 em cada 5 alunos já tinham transtornos de uso de smartphone. Mas isso tem um detalhe importante,
E não necessariamente isto é utilizando ferramentas educacionais. Na verdade, há uma competição desleal do entretenimento com o ensino. E aí o seu software eu vejo como uma coisa muito fantástica, que é através do enriquecimento gráfico, através do enriquecimento de animações, 2D, 3D, do áudio, das formas mais lúdicas, é um elemento forte para o ensino nesse momento. Muito bem colocado, Valério, e eu gostaria de ressaltar o que se falou. Houve um estudo do MIT falando que o excesso de uso de redes sociais, Facebook, Twitter, né, Orkut, na época era Orkut, provocam no aluno, né, na criança, no adolescente, um pensamento raso, né, eles acabam conversando muita bobagem nesses aparelhos aí, né, o raciocínio lento começou até empobrecer o vocabulário, colocar um vocabulário muito pobre, sem pontuação, muito resumido, né, e uma preguiça mental de raciocínio, porque a rede social acaba criando conversas muito rápidas, muito curtas. E o autoria é o contrário, porque o autoria leva a criança a criar. Ela não é um monte de conversa, ela tem que desenvolver um trabalho que vai ser avaliado pelos seus pares ou pelo professor. Então, ele tem que desenvolver um trabalho sem erro de português, bem fundamentado, com argumentação, que será avaliado. Então, nós percebemos que, além do lúdico, que é o VisualClass trabalha com jogos educacionais, então ele cria quebra-cabeça, liga, associa, palavras cruzadas, forca, tudo dentro, dando a impressão que é um game, mas na verdade é chamado serious game, é um game sério, é um game que desenvolve competência e habilidade, lúdico, mas também leva à reflexão, o aluno aprende pesquisando, né? Então, um contra-argumento do vício do uso do equipamento não é proibir o uso do equipamento, mas usar o equipamento de uma maneira mais inteligente. Isso. Né? Como se fosse uma faca, você pode usar para matar alguém ou para descascar uma fruta, né? Nós não podemos proibir o aluno de usar faca. Nós temos que ensinar ele a usar de uma maneira eficiente. Então, da mesma maneira, esse vício não é só da criança, não. Se você for num jantar de adulto, a maioria está lá com o celular e prefere falar no celular do que falar com o colega do lado. É muito comum isso, né? Então, nós temos que nos policiar a não viciar no aparelho, né? O aparelho faz parte da vida, não pode eximir da vida social real. E aí a autoria e as plataformas de EAD que avaliam a aprendizagem é um antídoto contra esse uso de entretenimento, né? Não usar só para entretenimento, mas usar para melhorar o conhecimento. E eu percebo muito o seguinte: quando o aluno percebe que ele entende um conceito, com uma aula bem feita, lúdica, cheia de exercícios, de brincadeiras, com vídeo, animação, ele se encanta pela aula, ele começa a gostar da aula. Eu teve uma escola que fez um depoimento que todo o ensino de inglês era feito no VisualClass com o Titanic, com o filme Titanic. Terminava a aula, ninguém queria sair. Aí o professor falou: ô Celso, eu nunca vi isso, ninguém queria sair da aula, porque você mudou a maneira de trabalhar com a aula. Você transforma a aula num desafio interessante, instigante, e o aluno aprendeu inglês ainda, né? Aprendeu as palavras lá do Titanic, para poder compreender o filme, usou esse tema. Então, a autoria permite essa possibilidade de um uso agradável, lúdico, desafiante, né? Mas ao mesmo tempo eficaz, que realmente mede, estimula a aprendizagem interna, né? A internalização do conhecimento, que é importante. Celso, eu gostaria agora, nós estamos chegando já na terceira parte da nossa live, né? Saber como o tempo voa, e eu acho que nessa terceira parte nós vamos agora contextualizar no cenário atual. Ou seja, eu vou fazer algumas considerações e ao mesmo tempo algumas perguntas para que você possa argumentar. O ensino remoto, né, que você está falando, ele chegou mesmo para ficar? O que é que você acha? O que é que vai acontecer? Essa seria uma pergunta mais para provocar, já que se fala no novo normal, né, que nós não vamos entrar aqui no mérito desses cenários, né, que estão sendo ditos, né, imaginados, né,
Mas vamos supor que a escola, ao retornar, ela não vai retornar com aquela, como se estivesse saindo de umas férias. Eu uso muito essa expressão. Algumas pessoas colocam, até mesmo algumas secretarias, né, acham que o retorno às aulas vai ser no dia tal, setembro, agosto, e como se estivesse voltando de férias. Eu acho diferente. Nós vamos voltar sim. Nós vamos caminhar para algo híbrido. Essa palavra faz sentido. Nós vamos ter momento da aula presencial e tem momento em que o cenário da escola, com todas aquelas rotinas na qual os atores estão acostumados, professores, alunos, coordenadores, né, funcionários, estão acostumados, ele, em algum momento, pode dar uma parada. Basta que 1 ou 2 alunos apresente algum sintoma do Covid-19, porque a regra é essa. A regra que está em jogo aconteceu, interrompe, quarentena, 14 dias ou 10 dias, e depois retoma. Então, a tendência é que isso aconteça. E aí você, na sua argumentação hoje, você falou em algo da importância dos aplicativos. Eu tenho trabalhado bastante com a parte dos aplicativos. Os aplicativos são parte do projeto Minha Escola é Sustentável. Há situações que o aluno ele vai fazer medições através do celular, usando o decibelímetro do celular, que é um aplicativo, né? Ele não só realiza o experimento na escola com um equipamento digital, um decibelímetro, como chega em casa, como ele não vai poder levar o equipamento para casa, ele usa o virtual, o que está lá na internet, que ele faz um download e faz o trabalho. Segunda pergunta qual a sua perspectiva em termos dos aplicativos para o futuro? Eu pessoalmente, acho que vai acontecer uma revolução na área de aplicativos, principalmente para esse cenário de incerteza que nós temos aí. Eu acredito que nós vamos ter, os aplicativos alguns smartphones, né, alguns equipamentos com sensores vão ajudar nesse novo cenário, nesse novo, né? E por último, Celso, eu acredito que o seu software de autoria com o Visual Class, ele possa estar dentro de um projeto, de uma secretaria de educação, de um município, né, para X escolas, onde o professor possa trabalhar essa ferramenta, como você mesmo falou, através do BNCC, que é muito importante, através das competências, né, e o aluno, ele, através de um conteúdo, ele ser estimulado a apresentar as suas soluções e usar a autoria para produzir um conteúdo e disponibilizar na internet, e disponibilizar pelo celular, né, é algo fantástico. Eu queria que você pudesse imaginar esse cenário, né, porque nós estamos indo para o final da nossa live, e aí é importante ter o teu depoimento aí sobre esse remoto. Veio mesmo para ficar ou o que você acha? Jerônimo, sensacional suas perguntas. Só essas 3 perguntas devem uma live. Eu teria que ter uma live para responder todas. Eu vou tentar resumir as 3 perguntas com a minha experiência. A primeira pergunta sua é: o que eu acho do ensino remoto? Você está perguntando algo para alguém que nasceu desenvolvendo trabalho nessa área. Então, é óbvio que eu vou ser a favor. Mas o que está acontecendo na prática, que a pandemia trouxe, é expor a importância do ensino à distância, como nunca aconteceu na história da humanidade. Nós já tivemos experiência com o ensino à distância através do correio, através da televisão, que era um ensino eventual, nunca se deu muita importância, né? O mais importante era o presencial, era a qualidade, o ser humano contactando, o relacionamento pessoal, e o EAD era uma coisa secundária. A pandemia trouxe uma coisa cruel, que não há opção além do ensino à distância. Você tem que deixar isolado lá as crianças, né, os professores e alunos, por conta da grave disseminação da pandemia. Então, todo mundo, no mundo todo, foi para casa e começou a usar EAD. Aí começou a resgatar o EAD. Que EAD nós vamos usar? Que ensino remoto nós vamos usar?
Então, algumas secretarias, como a Amazonas, Minas Gerais, usaram televisão, baseado na experiência do telecurso segundo grau e na TV Escola, né? Só que a televisão, Jerônimo, ela tem alguns defeitos, ela é expositiva, o professor fala, o aluno ouve, ela não registra a presença, não dá para saber se o aluno está ouvindo, e pior, não registra aproveitamento, não dá para saber se ele está entendendo, né? Então, a fixação por televisão tem esse grave problema. Então, é uma forma de uso, será bem-vindo, é extremamente bem-vindo, mas tem essa limitação. A segunda forma de ensino remoto é o uso do material impresso, que já é antigo, né? Quem não aprendeu o curso pelo correio, aqueles cursos anteriores lá? Teve muita gente que aprendeu pelo correio. Só que, a cada dia que passa, essa forma de ensino por impresso é menos atraente para o aluno contemporâneo. O aluno gosta de ensino digital, vídeo, animação, ele não gosta de texto, que é o ensino que nós, da geração Gutenberg, né? Eu sou da geração Gutenberg, o Jerônimo e o Valério, aprendeu muito lendo. A geração de jovem agora não gosta, ele rejeita a forma de aprendizagem por leitura de livros e cadernos e apostila. Ele gosta de um ensino mais interativo, né? Mais visual, mais em forma de vídeo, tá certo? Então, tem o defeito, o ensino remoto por impresso, porque o aluno não gosta muito, não dá para saber se ele está aprendendo, e não dá para computar presença. Aí vem outras formas de ensino à distância, usando tecnologia, que é videoconferência, usando o Zoom, usando o Google Meet, usando Windows Teams, que a rede privada adotou. A rede privada, a escola privada, mais de 95% do aluno tem banda larga, tem computador, então consegue trabalhar bem com videoconferência, o que não é realidade no ensino público. No ensino público não dá para trabalhar com videoconferência, porque uma parte da população tem banda, mas não é larga, né? Então, é preciso uma forma de uso híbrido mesmo, né? Então, tem que utilizar o quê? Plataformas digitais mais leves, onde não é só vídeo online, imagem, texto, chat, fórum, né? Trabalho para o aluno entregar, aulas interativas na forma de muita de imagem e de vídeo, mas mais leves, né? Não é totalmente vídeo, provas eletrônicas para valer a aprendizagem e que rode num celular. Então, essas plataformas digitais, todo mundo está usando, tanto a privada quanto a pública, só que estão usando mal, né? Estão usando mal, estão usando com pouca intensidade, né? Estão usando menos do que seria o ideal, estão usando com pouca avaliação, com pouca análise de desempenho, né? Não foi feito um diagnóstico ainda na área pública e nem na área privada se está sendo eficaz as ferramentas de ensino à distância, né? Estão usando porque são obrigados, e os professores passaram a obrigatoriamente aprender, né? Trabalhar com vídeo, com texto, com imagem, com rede social, não foi uma opção. Então, teve esse lado bom, a pandemia teve o lado bom de expor o EAD, o ensino remoto, o ensino à distância, como protagonista, né? Que eu sempre defendi, e sempre foi mal visto o EAD, né? Como uma coisa menor, uma coisa menos importante. Então, no mundo todo, o EAD houve um grande boom, tá certo? Mas a gente deveria agora, Ítalo e Jerônimo, não é só usar o EAD, mas analisar qual é o EAD mais adequado, qual é o mix que devemos trabalhar. Nós não podemos parar de trabalhar com texto impresso, porque tem alunos, sobretudo da região mais pobre, que só tem o texto impresso para fazer. Ele não tem computador, não tem internet, não tem celular. Mas, segundo o próprio IBGE, 80% das residências no Brasil tem internet, tem pelo menos um celular. Então, a grande maioria tem condições, sim, de usar alguma plataforma digital. Então, e esse grupo hoje que não tem acesso às tecnologias, que utiliza uma forma mais pobre, sem grande interação, os gestores deviam conseguir verbas, emenda parlamentar, recurso de governo, para tornar o acesso à internet e o aparelhamento, né, à disposição como algo universal,
Tá certo? Então é um esforço de elevar o sarrafo. Não é porque alguns alunos não têm computador, porque alguns alunos não têm internet, que vão parar de usar para não aumentar a diferença, como muita gente fala. Não, vamos levar tecnologia, vamos levar a banda larga para esses alunos que não têm hoje, que é uma maneira de elevar o sarrafo, melhorar o nível e conseguir que o EAD tenha eficácia, porque o EAD não está sendo eficaz. Esse é o grande problema hoje. Então, a primeira pergunta eu respondi dessa maneira, que o ensino remoto é extremamente importante, é fundamental, é estratégico, mas nós precisamos melhorar a forma de uso. Não está sendo eficaz. E está sendo muito diferente O Soares Romilton, né, que acompanha a live, a TV também foi utilizada na Bahia. Nós vamos colocar aqui um vídeo da apresentação do Visual Class, para a gente também conhecer um pouco mais, né, dessa ferramenta, através aqui do YouTube. Vamos assistir um rapidinho e estamos já faltando 4 minutos, é o tempo de apresentar o vídeo e a gente fazer as considerações finais. O Visual Class é um software de autoria para a criação de aulas e apresentações, utilizando todos os recursos multimídia, como textos, imagens, sons, vídeos, animações, exercícios e jogos educacionais. Como é um software fácil de utilizar, é indicado para alunos desde o ensino fundamental 1 para desenvolvimento de projetos multimídia. A partir de um tema escolhido, o aluno faz uma pesquisa utilizando diversos meios como revistas, livros, CDs, sites de internet, para obter informações que serão utilizadas no Visual Class para compor o projeto. O Visual Class trabalha com o conceito de objetos de aprendizagem, onde cada informação é associada a um tipo de objeto. O objeto imagem é utilizado para associar uma imagem como fotografia ou desenho, que pode ser baixado da internet ou capturada na câmera digital do celular ou tablet. O objeto rótulo é utilizado para a digitação de textos. O objeto filme permite exibir vídeos baixados da internet ou capturados na câmera do celular ou tablet. O objeto animação permite criar desenhos animados com transparência de fundo e traçado do caminho com o mouse. Permite também criar mais de uma dezena de tipos de exercícios e jogos educacionais como quebra-cabeças, liga e associa, arrastar-soltar, preenchimento de lacunas, palavras cruzadas e teste de múltipla escolha. Depois de terminado o projeto, o aluno faz uma apresentação na forma de uma palestra, utilizando um projetor multimídia ou então na forma de mostra de trabalhos, socializando a sua experiência com outros alunos. O Visual Class pode ser utilizado também pelo professor para a criação de aulas de sua disciplina e disponibilizar a sua aula num projetor multimídia, numa lousa digital, ou para uso interativo tanto no laboratório de informática quanto em dispositivos móveis como tablet ou netbook. Para avaliar a aprendizagem, o Visual Class apresenta mais de uma dezena de tipos de exercícios que são corrigidos automaticamente pelo sistema, permitindo simular provas como a Prova Brasil e Enem. Também permite converter as aulas ao formato HTML para publicação na internet.